No vídeo de hoje, a gente fala sobre o fundo imobiliário mais popular disparadamente da Bolsa de Valores, que é o MXRF11. Porém, ainda na minha opinião pessoal, eu ainda acho que ele é reconhecido, que é tão popular assim, por um motivo que de fato não é ali a sua melhor qualidade. Mas eu vou te explicar aqui até o final desse vídeo. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Aquele nosso acordo de sempre. Se você gostar desse conteúdo, eu te peço em troca um like nesse vídeo, uma inscrição nesse canal, porque é assim que você ajuda ao meu canal ganhar cada vez mais notoriedade aqui no YouTube e espalhar esse conteúdo a mais investidores. Então, estou contando com a sua ajuda. A gente vê que desde 2020 os fundos imobiliários, de uma forma geral, estão sofrendo bastante. Ali, sem exceção nenhuma, todos estão apanhando bastante para o mercado. Mas ainda assim, entre as classes de ativos dentro dos fundos imobiliários, os fundos de papel estão apanhando um pouquinho menos. Inclusive, em agosto de 2021, a gente viu que enquanto todo o mercado imobiliário caiu ali mais de 2,6%, somente em agosto, os fundos imobiliários de papel, por outro lado, cresceram quase 1,5%. Então, mesmo que o ambiente hoje seja ruim para todas as opções, mas ainda assim os fundos de papel estão tendo uma performance um pouquinho melhor. E aqui, entre esses fundos de papel, tem que destacar, obviamente, o MXRF, que é o maior, não só entre os fundos de papel, mas também está ali entre os maiores de toda a indústria dos fundos imobiliários, que tem um patrimônio líquido que hoje supera a casa de 2,3 bilhões de reais. E não só em patrimônio, ele é gigante, mas também em número de cotistas, porque a gente vê que hoje o MXRF é o que tem mais cotistas, ali quase chegando ao patamar de 450 mil investidores ao todo. Realmente é um fundo gigantesco, pensando que hoje em toda a indústria imobiliária deve existir 1,5 milhão de investidores. Então a gente está falando que 30% deles investe em XRF. Então ele está presente ali em boa parte da carteira dos investidores do nosso país. E um dos grandes motivos dele ser tão popular assim se deve ao valor que ele hoje é negociado, ao redor de 10, 10,50 reais. De fato, o valor, o preço dessa cota é barato, mas a gente não pode confundir isso com a qualidade do ativo, são coisas totalmente diferentes. Então hoje eu sei que muitos investidores associam esse dinheiro para comprar uma dessas cotas como sendo um troco. Então ele fez uma operação, o troco que sobrou ele vai lá e compra no XRF. Isso existe e é por isso que hoje ele é tão popular. Até porque outros vários fundos negociam acima de 100, 150, 200 reais. Então aqui de fato ele é muito mais popular, até mesmo pela facilidade de compra. Mas por exemplo, o MXRF hoje está com dividend yield na casa de 8,7%. Menor do que outros fundos imobiliários de mesma característica e qualidade que estão hoje com dividend yield na casa de 10, 11, 12%. Então aqui é o que realmente interessa, porque outros fundos estão pagando mais dividend yield, o que de fato seria talvez melhores opções de compra do que o próprio XRF, mesmo que os outros negociem ali a um preço da cota um pouco mais acima. Agora, falando um pouco mais da sua operação em si, por ser um fundo de papel, a gente vê que boa parte da sua carteira hoje está em investimentos de CRIs, são certificados recebíveis imobiliários. Se você ainda não está familiarizado com esse termo e como que os fundos de papel podem pagar dividendos, aqui nesse vídeo fiz uma análise completa do HCTR11, que também está entre os fundos de papel que mais pagam dividendos disparados, está com dividend yield ali acima de 20%. Então vai lá nesse vídeo e assiste para entender como que funciona essa indústria dos fundos de papel. Então aqui voltando para o MXRF, de fato, boa parte da sua carteira está no investimento de CRIs. Mas também outra parte, aqui agora seria um fundo híbrido, está em investimentos em permutas, que está relacionado ali ao desenvolvimento imobiliário. A gente sempre fala que quem desenvolve, faz a parte do desenvolvimento imobiliário, tem uma operação mais arriscada. Mas até mesmo por ter mais risco na sua operação, ele consegue ganhar mais dinheiro. Então isso, em todo momento, a gente vai ver muito presente na cultura do MXRF. A XP, que é a sua gestora, está sim buscando novas oportunidades atraentes que consigam entregar mais retorno ao seu acionista. Então aqui essa parte da permuta, ele é um investimento muito mais tático para onde o fundo consegue ganhar mais dinheiro. Então aqui ele é um fundo mais agressivo nesse ponto. Ele quer hoje então investir em desenvolvimento imobiliário que possa pagar 13% ao ano, acrescido da própria inflação do setor de construção civil. Então aqui o fundo, de fato, vai para cima do mercado. Ele quer retorno, ele quer ter dinheiro de volta para distribuir em forma de dividendos aos seus acionistas. Então essa parte de permuta é onde o fundo tem realmente mais risco na sua operação. Além do mais, esse desenvolvimento imobiliário acontece em São Paulo, mas não em regiões nobres e nem mesmo na própria capital do estado. Então são regiões ali mais afastadas, são em bairros não tão nobres, então que mais uma vez reforça a tese
que o MXRF quer investir em ativos que consiga trazer mais rentabilidade em troca. E isso, a parte de permuta, deve girar entre 20% da carteira. Esse é o ideal. Assim que a gestão descreve que seria o seu portfólio ideal, 20% para essa parte de permutas. Os outros 80% do fundo vai ser investido na carteira ideal, que a própria gestão esclarece, deve ser investido em CRIs. E aqui também vale um comentário, porque ao longo dos anos, o MXRF já é um fundo mais antigo, que a gente consegue perceber nitidamente a mudança de cultura. Então aqui nitidamente a gente vê que a parte de risco é somente na parte da permuta. Nos CRIs, o MXRF gosta mais de ter qualidade. Então, no passado a gente até via que era uma operação mais arriscada, mas ao longo dos anos ele foi migrando para ter hoje muito mais qualidade nessa operação de CRI, para trazer um pouco mais de segurança, até mesmo em relação à parte de permuta. Então, no futuro, a carteira ideal que o MXRF deve atingir é 20% em permuta, 80% em CRIs de alta qualidade. Porém, hoje isso ainda não acontece. A gente percebe que essa proporção ainda não chegou ao ideal. Inclusive, o fundo tem investimento em outros fundos imobiliários, que começou principalmente depois de 2020, quando toda a indústria de fundos imobiliários caiu bastante. Então o fundo foi para cima. Então aqui mais uma vez a gente reforça aquele nosso comentário que é um fundo agressivo, que ele vai para frente do mercado. Então ele tentou pegar alguns fundos imobiliários mais descontados do ano passado para tentar revender isso a um ganho de capital. Só que isso não acabou acontecendo, porque o mercado continua na baixa, inclusive ainda caiu ainda um pouco mais em relacionado ao que ele já foi no passado. Então a gente vê que essa tese de mais agressiva ainda não está sendo muito bem aproveitada no curto prazo, porque o fundo queria investir, comprar barato, vender na alta, no curto prazo, ganhar nessa correção do mercado, mas essa correção ainda não aconteceu. Então o fundo ainda mantém em posição muitos dos ativos que ele já imaginava que já poderiam ter sido vendidos. Então isso que acontece. Inclusive isso também tem impacto na própria distribuição de dividendos, porque a gente percebe que mensalmente, quando a gente faz a nossa análise, que o fundo não tem aquela linearidade, ele não mantém homogênea a distribuição de proventos aos acionistas. Justamente porque o fundo tem mais risco. Então tem meses que ele consegue fazer uma operação que traz dinheiro, que traz capital, mas tem outros meses que ele não consegue fazer essa mesma operação. Então tem meses que ele vai pagar mais, tem meses que ele paga menos. Então é um fundo que aqui novamente é uma gestão que dedica ali boa parte dela a títulos de dívida mais seguros, mas outra parte realmente ela vai para cima do mercado querendo mais rentabilidade. Então para quem for investir em MXRF, tem que estar ciente ali dessa própria característica de ter dividendos não lineares. Agora, fechando então a parte dos CRIs, aqui a gente já falou da sua qualidade e de fato a gente percebe que há assim uma diversificação muito boa em questão de número de ativos que hoje o MXRF mantém em carteira. Também há uma diversificação em termos de setores, então existem vários setores que compõem essa composição das dívidas. Caso algum setor especificamente não for muito bom, tem outros setores que podem balancear. Então, em CRIs, novamente, a gente vê uma operação muito mais consolidada, muito mais conservadora em relacionado ao resto do portfólio. Então, assim, hoje a gente termina a análise do MXRF11, um fundo que, sem dúvida, é muito popular. De fato, ele tem suas qualidades, mesmo que não seja, talvez, o melhor dos fundos imobiliários de papel. Então, agora eu queria saber de você, o que você acha desse fundo e qual que é o próximo que você gostaria que eu fizesse aqui a análise no canal. Agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.